Isália é uma boca faminta, pedindo e falando e vociferando, seja através da fala, seja através do silêncio, seja através dos seus gestos, seja através dos seus movimentos, tudo aquilo que deseja, tudo aquilo que merece, tudo aquilo que pode, tudo aquilo que quer. Isália é, acima de tudo, uma tentativa de buscar um diálogo possível entre as pessoas. Falar de Isália é falar da história do Religare, é falar de como a gente batalhou esse tempo todo para poder se apropriar de uma linguagem que era muito particular e ao mesmo tempo passeava no entorno do mundo, nas diversas referências que existiam e que a gente talvez nem conhecesse, porque partia de um universo muito particular e muito próprio, muito telúrico. Olha só que coisa linda, grande sertão Veredas. Esse é o nosso diretor, Marcelo Costa. Olha só esse lindo, coisa linda, essa beleza. Isso é a natureza, isso é Deus. Nossa infinita beleza e grandiosidade. O nosso teatro sempre partiu dessa profunda indagação da nossa necessidade de viver e de fazer o teatro, e de viver e de contar aquelas histórias. Porque a gente jamais se ausentava da consciência primeira de nossas existências. Então por que você, já tendo todos os seus problemas, todas as suas questões, toda uma vida para assumir, toda uma série de coisas para poder serem cuidadas e discutidas, toparia, de alguma forma, vivenciar e se colocar no lugar de outras pessoas, com outras situações e outras histórias? Não é memória emotiva, eu estou pensando na morte da vovó. Não. É o que eu tenho de semelhante, de equidistante, com aquela figura, com aquele personagem, com aquilo que tem para dizer. A dor é de Isália, que você empresta, Márcia empresta para Isália. Isália existe. Quando eu falo não represente, e aí a Michelle ratifica o honesto, a palavra honesto. Eu falei, não precisa representar, só vive. Vivencia. Você me viu aqui, em algum momento aqui preocupado? Ah, eu quero que... Não. A minha preocupação é que você viva, que você esteja aqui, vivendo essa situação. Não tem esse roteiro engessado. Você não tem vida. Senão não é fetiche. Senão não é fetiche. As histórias são todas entrecruzadas, que as existências são entrecruzadas, que não existe uma distância muito grande entre a realidade que nós vivemos e a realidade que outras pessoas vivem. Foi aí que a gente começou a perceber que o método fetiche e todo o nosso trabalho partiria sempre por conta de uma necessidade autoral, do espremer o sumo das nossas vidas e das nossas vontades para falar das nossas mães, para falar dos nossos tios, para falar de pessoas que nós conhecíamos, ou então começávamos a entender numa leitura do que era o ser humano a partir disso daí. Faz 3 dias que eu não sei o que é ter distância quando olho meu marido. Não sei se entenderia. Tá falando a mesma coisa. Você falou no mesmo tom, então você não entendeu o que você falou a mesma coisa.
Eu preciso que você me conte isso. Se você achar que precisa decorar, nenhum problema. Para mim tá tranquilo. Eu só estou dizendo que eu não faço questão. Eu faço questão que você pegue esse texto que está aí na sua frente e transforme em alguma coisa. Que seja sua. Eu não quero ser dono do texto. Não faz sentido nenhum eu pedir para uma atriz para poder fazer um discurso que não seja dela. Você tem que se apropriar de todas essas vontades, todas essas dores, todos esses desejos, todas essas contrariedades, essas mágoas. Entendeu? Fazer o que se chama de arte dramática só para poder ter que repetir, sem ter consciência ou sem ter alguma espécie de vontade de estar ali presente, seria apenas pesar sobre a terra. E essa não é, em hipótese alguma, a nossa intenção. Existe um mito de que todo ator que vai trabalhar comigo enquanto diretor vai ter que ficar nu. E realmente, todo ator que trabalha comigo vai ter que se desnudar. Mas não é dessa roupa física que a gente está falando. Porque até que ele retire essa roupa física, ele realmente vai ter que tirar muitas cascas, muitas roupas, muitas carcaças, muitos dos seus preconceitos, muitas das suas aquisições que às vezes são somente pesos que ele vai descobrir sozinho. Então, há de existir, sim, uma predisposição para se fazer um trabalho como esses, mas que está muito mais além do que uma necessidade performática. Existe algo de voyeurismo no nosso trabalho. Existe algo de voyeurismo na nossa maneira de criar esse fetiche. E com o tempo, a gente foi entendendo que o fetiche não estava somente na nossa maneira de criar o texto a partir do que lhe era soprado no ouvido, ou daquilo que você gostaria de experimentar além do que você era enquanto estava fazendo o seu trabalho. Mas também, no desdobramento da própria etimologia da palavra, entender que fetiche significa feitiço. A Márcia é um presente como atriz. Ela é uma das pessoas mais arretadas que eu conheço. E isso para mim é um tremendo elogio, porque ela não aceita fácil aquilo que se propõe. E eu não estou falando de uma atriz que tem dificuldade de executar. Eu estou falando de uma atriz que contesta sem ser uma atriz que está ali só para fazer birra ou... Não, ela questiona. Ela vive o questionamento. E enquanto há espaço para que esse questionamento seja levado fora da cena, a gente vai fazendo. Mas às vezes eu, como diretor, deixo que o ator vá para a cena mesmo, fazendo aquele questionamento num diálogo profundo entre aquilo que ele precisa oferecer e aquilo que o personagem está dizendo para ele. Faz 3 dias que nem sei o que é ter distância quando olho meu marido. Faz 3 dias que eu não sei o que é distância quando eu olho meu marido. E não sei se entenderia se de repente eu saísse por aí, se eu fosse embora, pedisse arrego em algum lugar. O Eduardo é um dos atores mais disciplinados que eu já conheci. E quando eu falo de disciplina, eu falo de um tesão muito grande pelo set de filmagem, pelo espaço cênico, pelo palco, pelo lugar onde ele vai trabalhar. Ele ama o trabalho que ele faz. E ele não tem nenhum problema em ter que
repetir, em ter que repetir, em ter que fazer tudo completamente novo, diferente, e isso é absolutamente fantástico. Além de ser uma pessoa que contribui muitíssimo dentro do ambiente, porque tem toda uma propriedade com relação a essa intimidade com a câmera. Era tão própria, ele era tão apropriado dessa relação com a câmera, que quando a gente começou a trabalhar, a gente começou a pedir, eu comecei a pedir para ele, para que ele fosse se distanciando, se distanciando, se distanciando, se distanciando, quase que num exercício de meditação. E era maravilhoso trabalhar com ele, porque ele é budista, então era praticamente um exercício de meditação. Esvaziar o pensamento, entendendo que a carcaça estava ali presente, para que os insights pudessem vir e a gente pudesse ter um desdobramento daquela imagem, provocando uma vertigem. Mas como se ele estivesse ausente de si próprio. Olha para minha mão. Olha. Quando eu falar, volta, tu vai voltar como se tivesse saído de um mergulho e vai começar a fazer conta. Escrever conta. Volta. Não existe cinema sem fotografia, porque cinema é imagem. Mas não é só a imagem parada, é a imagem provocando vertigem, é a imagem provocando, é a sensibilidade do olhar. Então, quando você se propõe a fazer esse diálogo com a diretora de fotografia, com a direção de fotografia, eu estou falando da Michelle, e falo com muito amor e com muita gratidão, eu estou falando disso, dessa profunda necessidade de saber encontrar esse diálogo com essa pessoa que possa fazer o quê? Que possa conseguir compreender através da sua fala as imagens que você está sentindo, né? Porque ver é sentir, mas ver de qualquer jeito é sentir de qualquer jeito. E a gente não faz cinema dessa forma, a gente não faz o nosso feitiço com esse desmantelo. E ela tem uma coisa que eu acho fantástica, ela protege demais. Não protege de afastar a pessoa do risco, não. Ela cuida com todo carinho de quem está ali se propondo a fazer aquele trabalho. Então, essa fotografia linda do filme, porque eu acho encantadora a cor do filme, e a gente passeou por diversas possibilidades até chegar, né, naquilo que fosse, compreender que cor era essa, que natureza de exposição a ser vista, a ser plasmada, a ser pintada artisticamente ali na frente, foi se dando através de diversas traduções. Era como descascar uma cebola e perceber que ela faz esse trabalho de descascar a cebola e percebendo e descobrindo, e descobrindo, e descobrindo, e descobrindo, e descobrindo, e descobrindo mesmo. Por isso, sim, a gente trabalha com o nu. Todos os atores ficam desnudos ali. E muito dificilmente quem senta para assistir não se sente desnudado emocionalmente. E pode
se sentir meio invadido, deliciosamente invadido. A Michelle, ela deliciosamente invade. E isso é fantástico. O que mais me encanta no trabalho desse incrível montador é a capacidade dele de perceber que essa matemática, e é disso que a gente vai começando a compreender, porque quando eu falo de matemática eu estou falando de tempo dramático, e falar de tempo dramático para um montador ter que transar uma comunicação que chegue perto da confiança e do entendimento daquilo que vai ser o sucesso ou o fracasso do material bruto do seu filme. E ele faz o filme ser um sucesso quando ele consegue traduzir os tempos, os suspiros, os arrepios que o filme pode causar, que a voz daquela mulher pode trazer, que os silêncios daquela mulher pode trazer, principalmente a questão do silêncio. Eu acho que o montador ele trabalha exatamente nisso, e o Ishikawa tem essa preciosidade. São Bentos Águas Bentas, Jesus Cristo no altar, se tiver algo de ruim no meu caminho, que saia para eu passar. A ele eu dedico todo o meu agradecimento pela possibilidade de ser talvez o grande, um dos grandes feiticeiros junto com esse emaranhado de possibilidades de fazer o feitiço, porque matematicamente, e eu estou falando de metafísica, a gente vai trabalhando, ele vai trabalhando exatamente os tempos exatos para que a gente tenha esse resultado, para que a gente consiga esse êxtase. Falar de Isalia é compreender que a gente não está tão preocupado com uma necessidade performática, mas antes de tudo a gente está muito mais preocupado com uma apropriação e uma consciência daquilo que você pode construir enquanto faz. Porque eu torno a dizer, nós somos, de certa forma, figuras que existimos com os nossos problemas, com as nossas questões, com as nossas vidas, com as nossas histórias, e elas nos são muito interessantes. Elas nos são absolutamente importantes de serem admitidas, mas elas são importantes para nos motivarem a cada vez mais termos certeza de quem somos para poder sermos quem quisermos ser, sem deixarmos de ser quem somos. E isso não é um feitiço? Essa é a minha pergunta. Isso não é um feitiço? Nós não vivemos para criar feitiços?